Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal, que mandam suas perguntas lá no grupo do Telegram. Se você está procurando uma comunidade de gente aí na internet que bate papo sobre teologia, que se ensina mutuamente, considere virar membro e fazer parte dessa maravilhosa comunidade. Comunidade é essa de onde às vezes eu levanto lá uma caixa de perguntas, vocês mandam perguntas e eu respondo de lá. Simbora. Pergunta do Melks Medeiros. Idolatria familiar diz respeito apenas a sonhar e desejar a família perfeita como motivação de vida? Ou envolve outros aspectos menores? A gente tem que definir o que é idolatria, tá? Quando ele fala de idolatria familiar aqui, ele tá se referindo à aula que a gente teve, um aulão top, eu, Ângelo Basso, Carol Basso, sobre idolatria da família. Um negócio, ó, fino. Se você não assistiu, vá aproveitar que tá, ó, fora de série. Talvez seja coisa com o maior nível de valor de produção que eu já produzi em toda a internet. Então vai aproveitar lá. Pra gente discutir idolatria familiar, a gente tem que discutir idolatria. Definir o que é idolatria. Idolatria é basicamente adorar algum elemento da criação ao invés de adorar o Deus vivo. E isso vem por valorizar de forma exagerada algum elemento da criação, seja tratando de fato como uma divindade, como numa imagem de um falso Deus, seja em elevar aquilo a uma situação, a um tipo de valoração muito maior do que realmente deveria. Nisso, a idolatria se manifesta externamente, mas também internamente. O livro de Ezequiel vai ser a principal base bíblica para isso, quando fala que os homens levantaram ídolos nos seus próprios corações, se referindo aos anciãos de Israel, que não estavam adorando externamente nada, adorando apenas internamente. No Novo Testamento, temos a mesma coisa quando Jesus fala do amor ao dinheiro em Mateus 6, como um tipo de adoração, como um tipo de serviço, um tipo de valoração e um tipo de entesouramento pecaminoso. E ele usa a linguagem que Jesus usa, a linguagem de serviço, estou servindo a um senhor quando sirvo ao dinheiro. E Paulo faz isso também em 2 epístolas, quando fala da ganância como idolatria ou o ganancioso como idólatra. É porque o ganancioso está prostrado diante do dinheiro? Não, é porque ele valoriza o dinheiro mais do que deveria, valoriza as coisas mais do que deveria. Então existe uma idolatria que se manifesta interiormente. Como é que essa idolatria que se manifesta interiormente aparece na família? Vem em ter a família perfeita como motivação de vida ou envolve outros aspectos menores? Envolve também outros aspectos menores, tá? A nossa aula sobre teologia da família vai ajudar a descortinar isso, se você não assistiu ainda. Lá no livro No Alvorecer dos Deuses, onde eu desenvolvo a metodologia da idolatria, também se manifesta. Mas eu posso dar algumas dicas baseadas em Mateus 6. Em Mateus 6 a gente tem algumas coisas bem objetivas para pensar idolatria. O meu ídolo é aquilo que eu procuro em primeiro lugar. O meu ídolo é aquilo que me preocupa acima de todas as coisas. O meu ídolo é o meu tesouro, o meu ídolo é aquilo a qual eu sirvo, o meu ídolo é aquilo que move os meus olhos, aquilo para o qual os meus olhos se colocam de forma única e total. Se a gente olhar para as epístolas paulinas, o ídolo vai ser aquilo que eu desejo exageradamente. Se a gente olhar para Ezequiel, o ídolo vai ser aquilo que eu coloquei mais alto no meu coração e aquilo para o qual, em nome do que, eu pratico abominações e iniquidades. Então você tem aí, você quer um checklist de como calcular suas idolatrias? Tá aí um modelo pra você pensar um pouco mais sobre o seu próprio coração e ver se sua família tá aí ou não. Pensar no modelo de família perfeita, ou na família por si só, ou em algum elemento da família. Dentro dessas prerrogativas, te ajuda a pensar um pouco sobre idolatria. Próxima pergunta aqui é do Paulo Trigo. É pecado usar o suco? Usar o suco é um termo bem popular, né? O suco é anabolizante, é pecado usar anabolizante? Vamos lá. Primeiro, o uso de hormônios tem uma prerrogativa médica para aqueles que precisam. Anabolizantes são usados para tratar baixa libido, para tratar sarcopenia em idoso. Alguns anabolizantes foram criados para raquitismo, foram criados para crianças que precisam de crescimento mais rápido. Para algumas mulheres, o anabolizante é usado para resolver questão de libido. Então, assim, esses remédios existem para propósitos médicos e podem ser passados por motivos médicos, né? Um médico pode julgar que aquilo é uma coisa muito boa. Agora, a pergunta começa a ir para outro caminho quando eu posso usar anabolizantes para fins unicamente estéticos ou para fins de performance? Bom, a verdade é que nós usamos elementos para melhorar a nossa performance em muitas áreas da vida de muitas formas, né? Quando você toma aquele cafezinho de manhã, você tá usando um elemento artificial para aumentar a sua performance, para acordar muitas vezes. Claro que quando a gente fala de remédios injetáveis e coisas assim, a gente tá indo num nível muito mais pesado, né? De risco à saúde e de coisas do tipo, quando, né, você tá indo para um estimulante muito mais forte do que um café, do que um energético, um pré-treino ou o que é que seja. Nada na escritura vai lhe proibir, nada na Bíblia vai dizer que é pecado você usar algum recurso médico para melhorar a sua performance física. Mas o que eu diria é que é fundamental que haja um acompanhamento médico. Você vá no médico, no endocrinologista do esporte, no nutrólogo do esporte, que vai fazer seus exames, vai analisar o seu contexto de forma integral e ele vai dizer o que é melhor pra você. Eu acho vacilo, não vou dizer que é pecado, certo? Mas eu acho vacilo você ficar tomando injeção em banheiro de academia ou comprando as paradas em mercado paralelo, tá? Em mercado paralelo. Eu acho vacilo. Até porque tem uma questão aí moral, né? Você tá comprando... Mercado paralelo é uma forma de dizer que você tá comprando um traficante. Mercado paralelo de
anabolizante é um jeito de dizer que você tá comprando de um traficante. Eu não acho que é o tipo de coisa que um cristão devia fazer. Agora, você vai no médico, você vai no endócrino, ele lhe passa lá uma receita de um manipulado, de um remédio. Ele entende que no seu contexto integral de vida vai ser bom pra você, por qualquer motivo, pra tratar a obesidade, pra tratar uma taxa de testosterona que é muito baixa e tal. E aí é uma questão entre o médico e o paciente. Não sou médico pra dizer. Pecado, eu não tenho autoridade bíblica pra dizer que é. Mas existem muitas questões de sabedoria que é importante você considerar nesse processo, tá bom? Fake Nerd! Vou até tomar o meu wheyzinho que eu trouxe aqui pro meu café da manhã. Dosezinha que você consegue na Growth Suplementos com o cupom Jesus, onde você conta pra Growth que os crentes estão cuidando do corpo pra glória de Deus. E aí o que eu uso? Eu uso iogurte natural, desnatado. Quase não tem caloria, tem... Deixa eu ver, a embalagem toda tem 50 calorias. É, negócio simples. Pode usar a marca que você quiser, qualquer marca. Esses bichos são bons. O que eu faço, ó? Peguei aqui, ó. Só faço derramar aqui na minha caneca, o potinho todo. E aí, misturo o whey com iogurte desnatado. Não sei se você já comeu esses iogurtes desnatados. Esses negócios são azedo. Azedo que sol. E tem gente que acha o whey muito doce. Ah, o whey é muito doce, é muito doce, é muito doce. Ô, meu irmão, você mistura o whey com esses iogurtes desnatados. Olha, dá um sabor legal, viu? E é uma excelente opção de café da manhã. Sinceramente, olha, é um dos que eu mais gosto de fazer. Eu coloquei aqui o whey sabor chocolate com amendoim. A Growth Suplementos é uma variedade de sabores excelente. Rapaz. Ó, viu uma papinha, né? Virou um negocinho. Mas, Gabriel Tula, experimente sua casa, Gabriel. Sei que também vai pra academia. E aí o que eu faço? Trabalho aqui um pouquinho e tal, e vou comendo, dou uma mastigadinha e tal. Tem um pouquinho mais de sustância, é bom pra flora intestinal esses bichos aqui. É bom, a gente tá ficando velho, tem que cuidar da ida ao banheiro, da barriga, essas coisas todas. E a gente não tem mais 20 anos não. Tem que comer as coisinhas boas pra barriga também, pra não ficar se lascando na hora de ir pro banheiro depois. E aí isso ainda, né, dá um grau aí nos músculos, não adianta nada ficar malhando e não dá proteína aí pro seu músculo. Então Growth Suplemento é a patrocinadora deste vídeo. Usando o cupom Jesus no site da Growth, você conta pra eles que é pra glória do Deus vivo que você cuida da sua saúde. Corre lá, dá uma moral pra quem tá patrocinando a produção de conteúdo aqui na internet e bora seguir com o vídeo. Em Romanos 2, 1 a 5, Paulo condena somente a hipocrisia de julgar alguém e estar praticando os mesmos pecados, ou o julgamento de forma geral, já que todos são culpados de pecar. Na verdade, a Escritura não condena o julgamento no sentido de julgamento moral, certo? Fazendo um juízo moral sobre as coisas que acontecem. Mas a Escritura é muito séria ao condenar a hipocrisia. A hipocrisia é um problema sério que a Escritura condena e trata como uma coisa muito séria. Você não pode estar condenando as pessoas sendo você mesmo juiz daquilo. A ideia de condenar, né, não é nem a linguagem bíblica correta para falar sobre o modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Mas claro, alguém que tá em pecado impenitente, alguém que tá num pecado, não é, de forma completamente grotesca ou então sem arrependimento do pecado cometido, é alguém que vai passar por um julgamento da sua comunidade. Vamos julgar. Mas aí não é o sentido popular de julgar, não é de ficar apontando o dedo hipocritamente ou o que é que seja. Se por um lado nós não podemos julgar hipocritamente, nós também não podemos ter um tipo de cultura acusadora, né? É uma coisa meio anticristã. A medida que a gente usa pra julgar os outros é a mesma medida com a qual nós seremos julgados. Então a gente tem que ser muito cuidadoso no modo como a gente trata os outros. Paz, pastor, alguns amigos ateus, volta e meia, numa intenção provocativa, se refere à fé cristã como mitologia cristã. Gostaria de conseguir ter um bom preparo para dialogar explicando por que a fé cristã não é uma mitologia. No entanto, me falta a base. Queria perguntar qual a diferença conceitual entre mitologia e teologia. Existe algo mitológico na fé cristã? Então, depende de como você descreve o significado de mito. Se você olhar para C.S. Lewis, por exemplo, o Lewis vai argumentar que o cristianismo é um mito. E é o mito dos mitos. É o melhor mito, é o grande mito, é o mito que realmente faz sentido. O termo mito, por mais que hoje seja usado para descrever uma história falsa, fantasiosa ou fantástica, o termo mito fala muito mais de uma história fundadora, de uma história que dá base, que dá sentido e formação para uma cultura, para uma sociedade, para uma cosmovisão. Nesse sentido, o cristianismo é um mito. Existe uma mitologia cristã, no sentido de que o cristianismo funda o nosso pensamento num sentido um pouco mais amplo. Agora, mito no sentido de fantasia, claro que não é. O que você pode fazer é ler o argumento do C.S. Lewis. Eu não lembro o argumento do Lewis aqui de cor. Sabe o que eu acho que o Mundo Cópia que a gente fala disso? É um chamado Quem se importa com filminho de herói. É um vídeo que tem aqui no canal. Acabei de clicar aqui no vídeo pra ver. Eu cito o Jordan Peterson no Maps of Meaning, quando ele fala sobre a arquitetura da crença, sobre os mitos modernos, e explica um pouco sobre como as narrativas se constroem em cima dos mitos. Tem um texto da biografia do C.S. Lewis que ele diz o seguinte, que a história de Cristo é simplesmente um mito verdadeiro. Um mito que opera em nós da mesma forma que os outros mitos operam, mas com a tremenda diferença de que ela realmente aconteceu. Essa história é o mito de Deus, enquanto os outros mitos, os pagãos, são mitos de homens. Acho que vale muito a pena dar uma olhada no modo como C.S. Lewis lida com tudo isso. Pergunta aqui do Israel, como não confundir a vontade decretada de Deus com determinismo? Muito simples, entendendo que nós somos agentes morais livres e responsáveis, enquanto Deus é soberano, e totalmente soberano e tendo determinado toda a história. Essa é a grande solução, tá? Você precisa entender que são duas verdades totalmente bíblicas. Você precisa assumir as duas coisas ao mesmo tempo.
certo? Não aceitar as duas coisas ao mesmo tempo é cair em erro. Dizer que o homem é totalmente livre, que Deus não é soberano sobre a escolha do homem, é cair num erro. Dizer que Deus é totalmente soberano sobre a escolha dos seres humanos, de forma que nós somos robôs e não tem liberdade e responsabilidade, também é cair em outro erro. Você precisa ver as coisas em sua inteireza. E na sua inteireza, Deus é totalmente soberano e nós somos totalmente responsáveis. Isso é só o bom e velho calvinismo. Comprei uma Bíblia 365 para ler com a minha família. Devo pular partes onde tem cabeças arrancadas e pessoas tomam mulheres para ter relações? Minha filha tem 8 anos. Ontem lemos o episódio de Davi com Batseba e Urias e eu não sabia o que fazer. Mas vi tudo da forma que estava na NVT. Rapaz, que perguntinha, hein? Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Obviamente. Mas nem tudo na Bíblia, não é? É para todos os públicos. Tem descrições de violência gráfica extrema, descrições sexuais muito sérias em toda a Bíblia. Se você tem uma criança ouvindo aquilo, você dá uma adaptada no conteúdo, certo? Você dá uma maciada na linguagem, você dá uma transversiada, talvez. Eu não leria relatos sexuais pra minha filha porque estão na Bíblia. Eu não leria relatos sexuais na Bíblia pra minha filha de 5 anos só porque tá na Bíblia. Eu não leria relatos de violência extrema pra minha filha de 5 anos só porque tá na Bíblia. Eu usaria uma linguagem um pouco mais cuidadosa. Uma linguagem um pouco menos gráfica, um pouco menos agressiva. Em descrições sexuais, né, quando falar sobre, sei lá, tem textos proféticos sobre seios inapalpados, há um trecho sobre o tamanho dos órgãos sexuais dos povos pagãos e tal, a gente não precisa necessariamente ler isso pra sua criança, tá? Quando ela estiver um pouco mais adulta, ela tem acesso a isso tudo. Então vai ler na tua Bíblia e quando chegar em algum trecho que você acha que seja um pouco inapropriado pra idade, você adapta. Faz a tua própria adaptação aí pra tua filha. Descobri que vou ser pai recentemente e isso me angustia porque a minha esposa não é cristã. Eu mesmo tenho pouco tempo de convertido. Não conheço material literário nenhum que lide com esse dilema do casamento com um não crente, ainda mais no que diz respeito à criação de filhos. Gostaria de saber se você tem alguma literatura ou conselho pra me dar com relação a este novo desafio, pastor. Respeito e admiro muito você. Cara, eu não conheço nenhum livro sobre isso, nenhum material sobre isso literário. Deve ter, obviamente, mas eu acho que eu não conheço. No entanto, posso dar alguns caminhos. Primeiro, ame, respeite, cuide da sua família. Sua mulher não é crente, mas ela é sua mulher. É a pessoa com a qual você casou. Então é a pessoa a quem você vai entregar a sua vida em inteireza e completude. 1 Coríntios 7 vai deixar claro que o seu compromisso é com sua esposa. Todas as obrigações que um marido crente tem com a esposa crente, ele vai ter com a esposa descrente também, tá? Então ame, cuide, proteja, no que for possível, guie na palavra. Agora você tem filhos. Esses filhos nascem impuros? Não, mas você vai ter uma influência dupla sobre os seus filhos aí, de uma mãe descrente e de um pai crente. Pregue pros seus filhos, evangelize seus filhos, diga pra sua esposa que você quer levar eles pra igreja com você e trate isso como uma coisa séria, certo? Com cuidado, entendendo que essa é a sua função como pai, pregar e evangelizar os seus filhos. Continue orando e amando a sua esposa para que o seu comportamento, a sua vida, o seu cuidado com ela, pregue para ela e mostre para ela o que é que Cristo faz na vida de um homem para que ela possa receber o evangelho e, se Deus quiser, segui-lo no processo de conversão. Você não tem que ficar angustiado. Quantas crianças não nascem sem nenhum pai crente, sem nenhum avô crente, sem nenhum tio crente, nascem completamente entregues a um lar descrente? Essa criança vai nascer tendo um pai crente. Já é uma bênção muito maior do que a vida de muita gente por aí que não tem sequer um pai crente. Então interprete isso como uma bênção para a vida da sua filha ou do seu filho. Cuide deles com amor e com carinho, faça culto doméstico com eles quando puder. E quem sabe o seu evangelismo aos seus filhos não vira um instrumento da sua própria esposa, que talvez não ouça o evangelismo, não ouça a pregação, dela vir a ouvir a palavra ser pregada. Vou lembrar de orar por você para que Deus lhe dê graça e ajude nisso tudo. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vá aproveitar as promoções da Growth, dá uma moral para quem financia esse canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Um cheiro no seu cangote e até mais.